são inferiores e submissos ao homem, né? Hoje em dia, muitas ideologias materialistas querem colocar o animal igual ao homem ou até superior ao homem, né? Como se os animais tivessem os mesmos direitos, né? Então, a questão da alimentação, que Kardec trata no Livro dos Espíritos, né? Que não tem problema a alimentação de carne, né? Porque justamente os animais eles têm uma alma, né, que é diferente, né? O espírito o E minúsculo estão em evolução, né, mas são diferentes, né? Não tem a inteligência que o homem tem, né? E auxiliam no nosso progresso, né? Então, e muitas vezes, né, a sociedade, né, atual ela quer igualar, né? Ou até às vezes ah, colocar o animal como superior, né? Por exemplo, muitas vezes na sociedade atual se defende o aborto, né? Mas a pessoa é contra, sei lá, a pessoa comer um ovo, né? Então, para ela, um ovo é mais importante do que um bebê criança, né? Você vê o nível do materialismo que chega ao absurdismo, né? Que chega. Então, e até por isso, talvez, né, na nossa sociedade, né, é muito difícil aceitar aquilo que Kardec fala, né? Tem até uma pergunta aqui sobre isso, sobre a questão dos animais no mundo espiritual, que os animais não ficam errantes, né? Eles encarnam imediatamente. E as pessoas atualmente não aceitam isso, né? Porque a pessoa quer ver o cachorrinho dela no mundo espiritual, né? Porque a pessoa trata o cachorrinho como um filho, né? Ou seja, ela está humanizando o animal, né, e desumanizando o homem, né? Ela quer ver o cachorrinho lá junto com ela. Então ela não aceita a visão de Kardec, e que faz muito mais sentido, porque a erraticidade é um momento de reflexão e o animal não tem esse aspecto moral, né? Então ele não precisa, né? Então isso tem muito a ver com essa mentalidade atual, né? Ô, Eric, só um comentário sobre o que você falou. Tem um filósofo contemporâneo chama Peter Singer. Ele defende exatamente o que você disse. Ele diz que é moralmente correto fazer aborto e é moralmente incorreto se alimentar de carne animal. Então, se a gente considerar que o ser vivo inicia na concepção, a gente pode matar o ser humano e não pode matar o animal. É a posição desse filósofo. Então a gente vê que o pensamento materialista ele vai se desenvolvendo, vai surgindo uma série de contradições, uma atrás da outra. Eu estava olhando aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos itens que eu estava falando, e é muito interessante que as pessoas leiam o item 9 do capítulo 3 lá. E, na verdade, o item 10 é mais a parte moral, o item 9 ele fala no sentido mais geral. Mas então, o item 10 e 11 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve, olha só, acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhece, mas é muito rico a gente lembrar. Ele descreve no item 10 e no item 11 como é um mundo onde só vivem espíritos felizes. Ele descreve como é que é esse mundo. Então, é uma propaganda de como é que é viver num mundo desses. Né? E aí o Espiritismo deixa claro que a gente pode ir para um mundo desses. A gente pode, isso é possível. Né? O espírito ele pode, através do seu esforço, da sua vontade, procurar aí crescer, cumprir com os seus deveres, evoluir e vir a habitar um local desses. Então, eu digo, a gente tem que pensar sério no que o Espiritismo está propondo. Porque, às vezes, a gente... de novo, eu digo, quando eu digo a gente, eu estou generalizando a nível de estudo, né?
Não estou criticando ninguém especificamente, até porque eu me incluo nisso. Mas a gente, às vezes, esquece de pensar como espírita. A gente tem que lembrar disso. Ele mostra lá no item 10 e no item 11 como como é maravilhoso, mostra que é possível a gente se tornar esse tipo de espírito e mostra como é possível me tornar esse tipo de espírito. Então, eu digo, a gente tem a descrição do que a gente pode viver, a gente tem a certeza que isso é algo real que é possível ser feito, a gente tem as ferramentas através do Espiritismo de começar a construir isso, então a gente pode, veja a revolução boa que a gente pode fazer na nossa vida, de aproveitar nosso tempo na Terra, porque a gente pode começar agora a programar o nosso tempo e a partir de agora dizer assim, olha, da mesma maneira que a gente programa uma viagem que a gente quer fazer para algum lugar, da mesma maneira que a gente programa, como Kardec às vezes dá o exemplo, né? A gente programa trabalhar por anos para poder descansar quando for mais velho. Olha, a gente pode ver esse planeta aqui e se programar para ir para lá. O que é necessário eu ir para esse local? Ah, é possível ir para esse local? Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, às vezes a gente tem a impressão que nos dias de hoje a gente tem que saber muito bem como priorizar o nosso tempo. Porque já que a gente tem tantas opções, tanta coisa sendo oferecida como opção, quando a gente vê uma proposta como essa, como a gente vê uma propaganda, eu estou usando aqui como brincadeira, né? Mas quando a gente vê o Kardec dizendo como é que é um mundo desse, e deixando claro que a gente pode ir para lá e que depende do nosso trabalho, e o Espiritismo dá essas ferramentas, por que a gente não pega e usa o nosso tempo da melhor maneira possível para rapidamente sair de um planeta como o nosso, que a gente está agora, e ir para um planeta como esse? Então, às vezes, a gente tem que. Se fala tanto hoje na questão da prioridade, né, do bom uso do tempo, quem sabe, a pessoa que melhor sabe usar o tempo é a pessoa mais sábia, né? Muitas pessoas dizem isso. Nota, quando a gente vê um relato como esse, do item 10 e do item 11, cabe a cada um refletir. No que a gente quer se preocupar, perder o tempo, no que a gente quer focar, né? Em que ações, em que planos a gente quer focar. Então, a gente tem que escolher ir para um local desses, né? E não ficar preocupado em demasia, às vezes, com coisas que não dependem da gente. E aquilo que depende e que é algo maravilhoso, como os textos vão colocar, às vezes a gente esquece, né? Eu estou procurando fazer essas reflexões mais aí de consequências morais hoje, fazendo essas provocações, mas porque é algo realmente que a gente tem que pensar, né? Uma vez que está dado aí os ensinamentos, a gente tem que ver a maravilha do que ele nos oferece e usufruir. Usufruir ao máximo dessas teorias para estar nesses locais melhores, né? Porque só depende de nós. Não vai depender da paz, da paz na terra inteira, né? Se a gente ficar esperando só isso, se a gente dependesse, né, de esperar isso, ia demorar muito mais para chegar na felicidade, ou para ser feliz, ou para evoluir, né? Exatamente. Bem, tem algumas perguntas, então, pelo tempo, eu vou colocar logo aqui. Primeiro, sobre a questão dos animais, né? Pergunta que a proposta de animais no plano espiritual que está na obra de André Luiz, condiz com Kardec. Como eu falei, né, tem na questão 600 do Livro dos Espíritos, e tem no Livro dos Médiuns, quando fala da evocação dos animais e tal, né? Até diz, né? Se você evocar um rochedo, ele responderá, né? Então, os animais não ficam na erradicidade porque o mundo espiritual é um mundo, né? É um mundo para reflexão, né? Então, eles ficam um pouco... eles ficam quase nada lá e já são quase imediatamente, né, levados para outra encarnação, né? Então, os animais... Até porque o que eles fariam, né? Hoje em dia tem médium de animal, né? Que psicografa carta de animal.
E Kardec diz lá, não existe mediunidade, até porque os fluidos são diferentes, né? E o animal não tem esse lado moral